Olá pessoal, estamos iniciando mais uma semana de aula, continuando falando sobre indústria, né? Desta vez vamos falar sobre a desconcentração da atividade industrial, né? Se nós estamos falando de desconcentração da atividade industrial, é porque no início da indústria, né, dessa atividade econômica, nós tivemos uma concentração. Se nós olharmos para o Brasil, nós tivemos uma concentração industrial aonde? Nos estados de São Paulo, né, e do Rio de Janeiro. Nós já falamos em aulas anteriores, quando falamos da industrialização do Brasil, né? No início de nossas aulas. Quando nós olhamos para o planeta como um todo, nós tivemos a concentração na Inglaterra, na França, depois nos Estados Unidos, no Japão. Então nós tivemos uma concentração industrial e hoje nós vivemos o fenômeno de desconcentração industrial. O que é desconcentração industrial? É o nome dado ao processo que se caracteriza tanto pela diminuição do ritmo de crescimento da indústria nos grandes centros urbanos, como pelo aumento do número de empresas que preferem transferir suas atividades instalando novas unidades de produção em cidades menores, geralmente no interior. Então, o que acontece? Vamos tomar como exemplo o Brasil. O Brasil agora, a maioria das indústrias que se instalam no Brasil não se instala mais nos estados de São Paulo nem no estado do Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Vai se localizar onde? Em cidades de médio porte, né? Certo? Do tamanho de Mossoró, certo? Até um pouco menor. Então, nós vemos um aumento da indústria em cidades médias, né? Em cidades menores no interior, certo? E isso não é um fenômeno só do território brasileiro, não. Isso é um fenômeno mundial. Acontece também nos Estados Unidos, saindo ali do Nordeste, né? Indo para o Oeste, para o Sul, as indústrias dos Estados Unidos. Na Alemanha, na Europa acontece a mesma coisa, no Japão também. E a gente vai falar por quê, né, o porquê desse fenômeno está acontecendo, esse fenômeno de desconcentração industrial, certo? Nesse contexto, né, nós vamos aqui falar das principais causas. Primeiramente, aumento da disponibilidade de infraestruturas em transportes e redes em algumas áreas mais afastadas do país. Antigamente, no início da industrialização, não existia infraestrutura de transporte, ou seja, não existia estradas, né, não existia ferrovias em cidades do interior, certo? Não existia redes de comunicação, e hoje a internet está em todo lugar, né, as redes de comunicações, a infraestrutura de transporte tem chegado a quase todos os lugares, então isso facilitou, certo, o deslocamento dessas indústrias, que antigamente era impossível por não ter essa estrutura, essa infraestrutura, e hoje ele já possui. Outra causa é o afloramento da guerra fiscal, que gerou uma competição entre os estados brasileiros em busca de atração das indústrias. Então, o que aconteceu? Os lugares que tinham poucas indústrias ou não tinham indústrias, começou a diminuir seus impostos para atrair o investimento industrial, certo? Então, as indústrias, em busca dessas vantagens, saíram dos grandes centros, que não diminuíram seus impostos, e foram para cidades, para estados que começaram a diminuir a, os seus impostos. Então, é chamado de guerra fiscal. Outra causa é a política governamental de interiorização do território a partir da segunda metade do século XX. Nós temos políticas governamentais que tentam fomentar justamente, certo, criando estrutura, fomentar a atividade industrial no interior e acaba aquela concentração. Nós podemos também falar de outros fatores, né? Superconcentração do capital nas grandes áreas urbanas, certo? Então tem uma superconcentração de muitas indústrias nas grandes áreas urbanas, então eles buscam agora outros lugares onde não tem essa concentração, né? Onde diminua, onde haja uma diminuição dessa competição. Outro fator, elevação no preço dos imóveis e no custo da mão de obra. Então, os grandes centros, o preço dos imóveis, a mão de obra é mais cara, já no interior é mais barato. Então, são vantagens que eles buscam. Outro problema dos grandes centros, congestionamento das redes de transporte e telecomunicação. Então tem um congestionamento lá, né? O que dificulta o escoamento de produção, né? E várias outras questões da indústria. Né? Eles preferem agora um lugar mais calmo para implantar a sua indústria.
esgotamento de matéria-prima e de energia também nos centros, grandes centros. Já ao contrário, nas áreas do interior, que a gente vem falando, que está atraindo mais indústrias, presta atenção, que a maior concentração ainda está no centro de São Paulo, né? Ainda está no Rio de Janeiro, nos outros países também ainda está, lá nos Estados Unidos ainda está no Nordeste, né? Ainda está concentrado, mas essa concentração ela tem diminuído, né? Num processo contínuo de desconcentração, certo? Se alguém afirmar a maioria das indústrias do país não estão mais em São Paulo, está errado, viu? Agora, se disser que São Paulo, né, aos poucos vem perdendo um pouco de sua concentração industrial, então isso está acontecendo, certo? Ainda tem a maioria das indústrias, mas tem perdido essa grande liderança, né? Que era de 90%, então vem caindo, né? 80%, 70%, 60%, vem caindo essa concentração aos poucos. Porque no interior tem essas questões aqui. No interior tem menor custo de produção, a gente já falou, melhorou a infraestrutura urbana, tem leis ambientais mais frágeis, então é mais fácil instalar, certo, uma indústria em uma cidade média, né, por causa das leis mais frágeis, e os incentivos fiscais também nós falamos, né? Então a mão de obra barata também é outro fator. A mão de obra barata é um fator fundamental, mais importante do que a proximidade do mercado consumidor, certo? Os grandes centros, São Paulo é o maior mercado consumidor do país, certo? Mas o mais importante hoje é a mão de obra barata. Por quê? Porque eu tenho transportes, tenho uma infraestrutura de transportes moderna, que eu posso produzir no interior e deslocar esse produto final até o consumidor lá em São Paulo, certo? É muito mais barato dessa maneira. Então a mão de obra ela é mais importante nesse sentido, né? Então a desconcentração industrial resulta da necessidade de buscar custos menores e foi viabilizada pela modernização do sistema de transporte. Então, minha produção pode ser escoada facilmente de telecomunicações e dos métodos de gestões. Então, as telecomunicações, né, a internet, né, certo? Facilitou os métodos de gestão. Eu posso ter uma indústria com a sede lá nos Estados Unidos e uma filial aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu posso mandar as ordens de lá, né? Posso fazer uma reunião de lá através de teleconferência, videoconferência, né? Certo? Por causa da modernização desses sistemas de telecomunicações. Antigamente, quando não existia internet, não poderia eu instalar uma fábrica, né, bastante longe, porque não daria para eles, né, fazer o processo de gestão, de dizer o que deve ser produzido, né, de dar suas ordens, de fazer uma reunião. Tinha que haver um deslocamento e isso era inviável. Hoje não. Pode-se fazer uma reunião com uma pessoa lá no Japão, outra nos Estados Unidos, outra no Brasil, outra na África, cada um no seu lugar, e eles fazem a reunião por causa dessa modernização dos sistemas de telecomunicações e dos métodos de gestão. Então, tudo isso fomentou, facilitou, vem facilitando a desconcentração industrial. Então, o que acontece? As indústrias têm se espalhado pelo interior, né? Tanto de um país como de vários países, certo? Aquela concentração inicial, ela aos poucos está diminuindo. Então, pessoal, boa aula, faça suas anotações e até uma próxima.